Fala pessoal, chegando por aqui com mais um vídeo do Catecismo da Igreja Católica. E antes de iniciar o nosso tema, eu começo com aquele apelo de sempre. Ao assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like nele, isso ajuda o vídeo a ser impulsionado e chegar a mais pessoas. Fique à vontade também para deixar os seus comentários aqui abaixo. Compartilhe, principalmente compartilhe com mais pessoas, com catequistas, com pregadores, com aquelas pessoas que também estão nesta missão de ensinar para que todos nós possamos aprender juntos. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Catecismo e outros vídeos temáticos que eu tenho sempre postado neste canal. Então, Deus abençoe. Vamos ao tema de hoje. Bom, pessoal, no vídeo anterior, nós vimos que a fé é a resposta que o homem dá ao Deus que se revela a ele. Mas a partir daqui, eu e você iremos aprofundar na profissão dessa fé, que é uma resposta a Deus. Por isso que o título desta segunda sessão, aqui no Catecismo, chama-se A Profissão da Fé Cristã, os símbolos da fé. E então nós estudaremos o credo, ou o creio, que nós rezamos principalmente na Santa Missa, na liturgia. Nós estudaremos o credo a partir daqui, parte por parte. Entendamos melhor então o credo. Quando digo creio, eu me uno a muitos que já creem. Mas eu, você e o outro que crê, precisamos falar a mesma linguagem na fé. É aí que vem o credo, porque o credo vem para expor no que eu, no que você e todos os católicos de toda a terra crê e professa. De início eu digo que o credo, ele resume todas as verdades básicas da nossa fé. É o conjunto das verdades essenciais da nossa fé. E o credo nós podemos chamar de o credo, o creio, mas também de símbolo da fé, profissão da fé ou ainda síntese da fé. É o que nós lemos aqui no parágrafo 187. No parágrafo 188 nós lemos assim: o símbolo da fé é a coletânea das principais verdades de fé. Bom, pessoal, prosseguindo, o credo, ele, de modo geral, ratifica a nossa fé na Trindade. Ou seja, nós cremos num Deus que é uno, mas ao mesmo tempo trino. Cremos na primeira, na segunda e na terceira pessoa da Trindade. É o que nós lemos aqui no parágrafo 190, quando diz que o símbolo da fé está, pois, dividido em três partes. E aqui o Catecismo ainda ressalta, no 192, que existem muitos credos ao longo da história da Igreja. Como, por exemplo, no 192 aqui lemos: as profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos e em resposta às necessidades das diversas épocas. E o que nós precisamos entender é que nenhum deles deve ser desprezado. Então, sim, existiram muitos credos. Mas, aqui ainda no parágrafo 193, vai dizer que entre todos os símbolos da fé, dois ocupam particularíssimo lugar na vida da Igreja, que é o símbolo dos apóstolos, o credo dos apóstolos, e o símbolo denominado niceno-constantinopolitano, nome até difícil de se falar, né? E você, ao ter o Catecismo da Igreja em mãos, você pode até voltar na página 58 e 59, e você vai encontrar esses dois credos principais, o credo, o símbolo dos apóstolos, e também o niceno-constantinopolitano. Parágrafo 194 vai falar sobre esse credo dos apóstolos, o símbolo dos apóstolos, assim chamados por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. Esse é o credo que nós mais usamos, o credo mais comum, e é esse conhecido como símbolo dos apóstolos. E é interessante também, gente, que esse credo, o credo em si, ele contém 12 artigos da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. E então a gente vai ver todos esses artigos ao rezarmos o credo. E isso remete exatamente aos 12 apóstolos. Se nós voltarmos aqui no parágrafo 191, nós vamos ler assim: segundo uma antiga tradição já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos, que é 12, o conjunto da fé apostólica. Olha quanta organização e quanta profundidade nesta beleza. Mas nós temos também o símbolo denominado niceno-constantinopolitano, que ele é mais
extenso, ele é mais explicado. E a sua formação se deu principalmente porque surgiram duas heresias terríveis. Uma, o arianismo, que negava a divindade de Jesus, e então o credo vem para reafirmar a divindade de Cristo. E também uma outra heresia que surge, que negava a divindade do Espírito Santo. E então o credo vai ratificar, vai reafirmar que o Espírito Santo também é Deus. Então, este segundo credo, ele foi resultado de dois concílios. Um em 325, o concílio de Nicéia, e outro em 381, o concílio de Constantinopla. E no parágrafo 196 vai dizer que nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que é o mais comum, que mais usamos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Contudo, a exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, que é o mais extenso, que eu acabei de dizer, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. E neste capítulo aqui, gente, nós iremos meditar sobre o creio em Deus Pai, esta primeira parte do nosso credo, mas por hora nós ainda vamos nos ater ao creio em Deus. O que isso quer nos dizer? Parece uma afirmação muito simples. No parágrafo 198 vai dizer que nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. No parágrafo 199 vai dizer que os artigos do credo dependem todos do primeiro. Todos os demais artigos, gente, a partir deste primeiro, que é creio em Deus, todos os demais dependem desse. Assim como os mandamentos, todos os demais mandamentos da lei de Deus dependem do primeiro, que é colocar o Senhor acima de todas as coisas em primeiro lugar. E ao nós afirmarmos creio em Deus, nós precisamos então destacar o que está aqui no parágrafo 200, que ao nós iniciarmos a recitação do credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos: creio em um só Deus. E esta afirmação, ela é de extrema importância que nós compreendamos, que nós aguardemos. Porque desde a revelação de Deus, Deus deu ênfase a essa verdade na antiga aliança. Quando Deus deu, por exemplo, os mandamentos, ele deixou claro que, em primeiro lugar, ele deveria ser adorado como o único Deus. Quando lemos em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E então ele vai exigir do seu povo um amor diferenciado, um amor exclusivo. Então Deus é o único e merece a nossa adoração exclusiva a Ele, isso é inegável. Então, em mais um tópico aqui, o catecismo vai agora abordar sobre o nome de Deus. Deus revela o seu nome. E ao falarmos sobre esse nome de Deus, é interessante nós ressaltarmos que é impossível nós limitarmos a descrição de Deus em um nome. Porém, há diversos títulos, adjetivos a respeito de Deus que nos ajudam a ter uma visão a respeito desse Deus que é indescritível. Por ocasião do episódio em que Deus se revela a Moisés através daquela sarça ardente, Deus, ele tenta esclarecer Moisés de quem era ele. Em Êxodo 3,6 vai dizer que ele disse a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus se revelando a Moisés. Mas Moisés quer mais. Moisés, ainda insatisfeito, em Êxodo 3, a partir do verso 13, ele diz: mas quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei? Se me perguntarem qual é o seu nome. É aí então que Deus responde e ao mesmo tempo esconde o seu nome. Pois Deus, ele vai dizer a Moisés: eu sou aquele que sou. E essa declaração dá origem ao tetragrama, as 4 letras YHWH, que foi traduzido, que nós temos na nossa Bíblia como Yahvé. O nome de Deus, no qual ele se revela e ao mesmo tempo esconde. É o que diz aqui o catecismo no parágrafo 206. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. Olha que fantástico, gente. Ao mesmo tempo que esse Deus transcendente, esse Deus inimaginável, grandioso,
é um Deus também que, na sua simplicidade, se aproxima dos homens, assim como se aproximou de Moisés, assim como mostrou o seu amor pelo seu povo e mostra o seu amor por mim e por você e se faz acessível de cada um de nós. É lindo isso, gente. E é isso que o Catecismo nos deixa claro ao nós seguirmos lendo aqui no parágrafo 207, que diz que, ao Deus revelar o seu nome, revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre para sempre. A fidelidade de Deus, ela é de ontem, ela é de hoje e ela é para todo sempre. Quando ele diz aqui para Moisés, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus estava dizendo, eu estava com eles. Eu sou o Deus que permanece fiel desde lá atrás. Quando ele diz para Moisés, eu sou, ele estava dizendo, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que permanece fiel ainda agora. Mas ele também garante a sua fidelidade futura, a sua fidelidade para depois, porque ela não acaba. É lindo quando nós, por exemplo, no Magnífica, lemos que de geração em geração a misericórdia do Senhor se estende, porque Deus é fiel em todo sempre. E quando ele diz a Moisés, voltando, eu estarei contigo, ele está garantindo essa fidelidade futura. Então Deus vai revelando o seu nome, e é por meio desses adjetivos que nós vamos conhecendo a Deus. Deus é fiel, Deus é amor, Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Todos esses nomes vão nos dando uma clareza de quem é Deus, mesmo nós não o conhecendo na profundidade que Ele é. E o 208, o parágrafo 208, vai deixar claro para nós que é diante desse grande Deus, desse Deus indescritível, que nós nos vemos pequenos na nossa humanidade. Mas, mesmo nos vendo pequenos diante desse grande Deus, nós podemos desfrutar salvação ao invés de condenação. Porque o prazer de Deus é nos salvar e não com sua autoridade, com sua grandeza, nos oprimir, nos esmagar e nos destruir. O amor dele quer nos resgatar e nos salvar. A grandeza de Deus é maravilhosa, gente. E se nós tivermos a devida postura de nos achegar a ela com humildade, com reverência, com respeito, nós iremos desfrutar disso. Porque quem se orgulha diante da grandeza de Deus, aí sim é esmagado. Porque a palavra vai dizer que Deus dá sua graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. O parágrafo 209 vai dizer que, por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. E então é por isso que, no lugar do nome de Deus, na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino de Senhor, em hebraico Adonai e em grego Kyrios, que nos lembra, no ato penitencial da Santa Missa, nós dizendo Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de mim, porque esse título que será clamado a divindade de Jesus. Jesus é o Kyrios, dono, aquele que tem autoridade, aquele que é o Senhor. Continuando, gente, o Catecismo ainda deixa claro aqui que Deus é um Deus de ternura e compaixão. Olha como nós vamos conhecendo esse Deus no qual nós professamos a nossa fé. Porque mesmo o povo de Israel sendo infiel a Ele, Deus, Ele inúmeras vezes o perdoou. Deus inúmeras vezes manifestou a sua paciência, a sua benevolência. Então é esse Deus de ternura e esse Deus de compaixão que suportou o seu povo durante toda a história. E hoje nós podemos dizer, também se manifesta um Deus de ternura e compaixão para conosco. É um Deus que perdoa as nossas faltas, é um Deus que acredita que nós podemos melhorar de acordo com a sua graça. Importante nós aqui dizermos que Jesus ele traz o nome divino. Principalmente o Evangelho de João vai falar sobre Jesus como o Eu Sou. Isso nos leva a Êxodo, capítulo de número 3, quando Deus Pai, Criador, disse, eu sou aquele que sou. Então no Evangelho de João nós vamos ver muitas vezes Jesus dizer, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida. Enfim, eu sou o pão da vida. Nós vemos Jesus remetendo ao Pai que é eu sou, e isso nos faz enxergar em Cristo a divindade. E Ele, de fato, é Jesus, Deus. Prosseguindo, gente, caminhando para o final, o Catecismo nos traz um novo tópico. Deus é aquele que é verdade e amor. Deus é ao mesmo tempo verdade e Deus é ao mesmo tempo amor. Quando nós dizemos que Deus é amor, nós vemos aqui o parágrafo 214 dizer, em todas as suas obras Deus mostra a sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também a sua confiabilidade, constância, fidelidade e verdade. Muitos textos da Bíblia Sagrada nós vamos ver esses dois atributos aparecendo juntos. Por exemplo, Salmo 138, verso 2, celebra o teu nome por teu amor
e verdade. E às vezes a mentira se manifesta de forma velada ao exaltar muito o atributo do amor de Deus, mas colocando em xeque a verdade. Então as pessoas só prendem ao amor de Deus e têm uma visão distorcida do amor de Deus e desprendem da verdade que deve ser acolhida de igual modo. Então nós precisamos crer. Tudo que vem de Deus é verdade. Toda a palavra de Deus é verdade. E nós precisamos acolher a verdade e o amor e a verdade de modo integral, não colocando um acima do outro. Quando lemos a segunda carta de João, capítulo único, verso 1, nós lemos assim: ao ancião, a igreja eleita e a seus filhos, que amo na verdade, porque amor e verdade são inseparáveis. Mais abaixo, o versículo 3 diz: estejam convosco na verdade e no amor. E diga-se de passagem, a declaração de João, Deus é amor, muitas vezes é exaltada, mas despreza-se o que o mesmo João também falou, que a verdade deve ser acolhida juntamente com o amor. Aqui abaixo, agora na terceira carta de João, capítulo único, versículo 1, está escrito: o irmão ao caríssimo Gaio, a quem amo, mas eu amo na verdade, porque as duas coisas são inseparáveis. E então o catecismo volta a bater na tecla que Deus é amor a partir do parágrafo 218, porque o seu amor é o pano de fundo de toda a história. O amor de Deus é eterno. O ser de Deus é puro amor. Ele não só tem amor, mas ele é amor. E então, encerrando, gente, o tópico 4 vai dizer o alcance da fé no Deus único. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o próprio ser tem consequências imensas para toda a nossa vida. Olha só elas. Significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. E é por isso que ele deve ser servido por cada um de nós. Também significa crer nesse Deus único, viver em ação de graças. Nós devemos cultivar em nosso coração um profundo sentimento de gratidão, e não só um sentimento, mas uma vida de gratidão a esse Deus nós devemos levar. E, na verdade, tudo o que fizermos por ele não será uma retribuição justa, porque nós nunca conseguiremos retribuir o que Deus é e faz por cada um de nós. Significa também conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Ou seja, todos eles são feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então nós precisamos crer em Deus, mas isso também deve nos levar a reconhecer a dignidade daqueles que foram criados pelo Senhor. Isso nos leva a amar o próximo também. Significa usar corretamente das coisas criadas. Nós precisamos ter esse discernimento. Saber usar todas as coisas, mas nos apegar ao que nos leva a Ele e nos desapegar daquilo que não nos leva ao Senhor. E eu cito aqui uma oração de São Nicolau de Flui, que vai dizer assim: meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Meu Senhor e meu Deus, desprendei-me de mim mesmo para doar-me por inteiro a vós. Que oração linda, né, gente? Mas também significa crer nesse Deus único, confiar em Deus em qualquer circunstância, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus exprime de maneira admirável isso, quando ela diz: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Essa profissão de fé no Deus que é único nos leva a confiar nele em qualquer circunstância, porque ele é digno da nossa confiança total. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.